Fala meu povo e minha pova, tudo bom com vocês? Aqui é o Coelho e vamos fazer uma breve análise do capítulo 157 de One Punch Man, análise totalmente atrasada, mas bora lá. Eu tô olhando aqui pra tela do meu computador, tá? Pra rever o capítulo rapidinho aqui, os melhores momentos. O que é que nós temos, eu acho que de principal nesse capítulo, né? Então, primeiro contextualizando, nós temos os dois monstros, aquela centopeia Ultra Mega Blaster e aquela água oceânica Ultra Mega Blaster também. E nós temos o Saitama Ultra Mega Hiper quantificamente Vingadores Ultimato Blaster, maior que todo mundo. Que chegou e já chegou lutando. Isso é interessante. Então nós temos dois super monstros de nível de desastre desconhecidos em investigação. Ou seja, se fosse o nível dragão, né? Que é o nível antes do nível Deus, eles já teriam categorizado como nível dragão, né? Então, eles estão em dúvida se eles categorizam como dragão ou como nível Deus. Então, os bichos são brutos. E aí nós temos o Garou. O Saitama derrota um, que é a água oceânica demoníaca, eu acho o nome, né? Derrota um com um soco super sério. Tá aqui o soco do Saitama. Soco de Moisés abriu o oceano em dois, tá? É a segunda vez que o Saitama solta um soco sério, né? Primeira vez foi aquele cara lá no final da primeira temporada. Isso daqui já dá um hype pra gente, já mostra como que os inimigos eram fortes. Então, assim, One Punch Man, a gente tem que entender que ele faz uma escalagem de poder diferente, tá? Nós não temos um Super Saiyajin nível um e um inimigo enfrentando o Super Saiyajin nível um. Depois a gente não tem um inimigo mais forte, que aí precisa virar o Super Saiyajin nível 2 pra gente entender que esse inimigo é mais forte que o primeiro. E assim vai pro Super Saiyajin 3, Super Saiyajin 4, Super Saiyajin Deus, tá? A gente não tem isso. A gente também não tem o que nós temos em One Piece, por exemplo, que é o Gear 1, Gear 2, Gear 3, Gear 4. A escalagem de poder de One Punch Man ela é diferente. Ela se baseia. Como é que eu consigo analisar? E aí vocês fiquem à vontade para discordar, tá? Pelos heróis classe S, tá? Então, quanto mais necessário é um herói classe S de nível alto para derrotar, mais a gente vê o nível daquele monstro, né? Já que quanto mais próximo do rank 1 ali é o herói classe S, mais forte ele é. Então nós tivemos aqui nessa saga pelo menos a primeira luta valendo mesmo da Tatsumaki, né? Que é a nível 2. Então a gente já viu que aquela mulher telecinética também que se uniu com o monstro, ela era ultra fortuna. E aqui, quando entra o Saitama, a gente perde um pouco a noção, né? Já que ele sempre derrota com um soco. E aí a dica que a gente entende se o herói, se o monstro, na verdade, era forte ou não, é a intensidade do soco do Saitama. Então aqui foi um soco sério, tá? Foi da série Mortalmente Séria do, cadê o soco sério, tá? O que eu realmente não lembro, e me desculpem, eu deveria ter feito uma análise mais. É saber qual foi o soco que o Saitama deu lá nesse cara do final da primeira temporada. Deixa eu pesquisar aqui, né? Bom, gente, eu achei aqui. Capítulo 35 do mangá. Tá? Olha só. Super movimentos, série séria. Aí ele começa a formar aqui golpe sério, tá? Então é basicamente o mesmo nome. É um soco só, isso é importante também. Ele não deu vários socos. O que nós temos de diferente aqui é que aqui, como foi o primeiro soco sério dele na obra, teve toda uma preparação, né? Teve toda uma preparação. E contra a água assassina, não teve. O que eu acho disso? Eu acho que, olhando por um lado,
Como foi o segundo soco sério dele e a gente sabe, extremamente raro o Saitama lutar sério, então eu acho que precisaria de uma preparação igual teve essa daqui, tá? Para mostrar que nós chegamos num ponto da obra em que apareceu outro inimigo em que o Saitama precisou usar novamente um soco sério. Analisando por outro aspecto, a água demoníaca assassina, oceânica assassina, não é o inimigo final desse arco. A gente sabe que vai ser o Garou, né? Então, sabendo disso, eu compreendo o autor não ter feito uma construção de emoção em cima desse soco lá na água oceânica, tá? Água demoníaca oceânica. Porque a gente ainda vai ver, possivelmente, e aí é o que a gente vai ver daqui a pouco, né? Nos próximos capítulos, imagino eu. Qual vai ser o soco que ele vai precisar dar para derrotar o Garou? Será que vai ser o mesmo soco sério? Só um soco sério? Ou o Garou vai precisar levar vários socos sérios, né? Então, esse daqui foi o Kamehameha da obra, tá? Então, o soco sério para mim é o Kamehameha. Será que ele vai se tornar um Super Saiyajin contra o Garou e dar um soco mais forte? Porque até o momento nós só tivemos 2 inimigos que foram necessários um soco sério desse. Pelo que eu estou lembrado, tá? Esse carinha que mora logo ali. Cadê? Esse carinha aqui, lá da primeira temporada, esqueci o nome dele. E agora a água demoníaca assassina. E o Garou, será que vai ser o terceiro? Será que vai ultrapassar? Se o Saitama precisar de um soco mais forte, a gente vai saber que o Garou será ou seria o inimigo mais forte da obra até o momento, tá? Então, com relação a escalas de poderes, nós temos isso. Em relação ao restante do capítulo, eu comentei, eu acho que no vídeo passado de análise ou de react, que aqueles 2 monstros que apareceram, a água e a centopeia, eles seriam inimigos para o Garou derrotar. O Garou derrota, os monstros derrotaram os outros monstros mais fracos. Esses 2 monstros derrotaram os outros monstros mais fracos. E aí chega o Garou e derrota esses 2 novos, significando que o Garou é mais forte que eles, tá? Então, uma outra análise de escala de poderes é o quanto que os vilões, os monstros, derrotam entre si. Primeiro derrotam heróis muito fortes, depois derrotam entre si, e aí a gente vai vendo, né? Se o monstro A derrotou um herói classe S nível 4, então esse inimigo é muito forte, mas aí chega um outro monstro e derrota esse, então esse monstro B agora é mais forte, tá? A gente tem sempre que analisar isso. E é uma construção legal, né? Não tem transformações de Gear 1, Super Saiyajin 2, Gear 4, a do Naruto modo Senin, modo Kyuubi, certo? Então é uma construção interessante que o One Punch Man faz. A gente começar a perceber nessa questão. Só que aí nós tivemos Garou ainda, ele depois que teve aquela rachadurazinha aqui, né? E apareceu o olho dele, ele voltou a ficar muito mais humano do que era quando era 100% humano, né? Ele era um matador de heróis e nesse daqui ele tá sendo mais herói que o Metal Bat. Inclusive teve um momento lá do React que eu dei uma pausa e falei, isso daqui vai ser um momento para análise. E logo depois o Garou falou no quadro abaixo, no quadrinho abaixo, exatamente a fala que eu ia falar. Nós tivemos aqui um herói, o Metal Bat, mais egoísta que um monstro. E esse é um tema recorrente em One Punch Man, né? O quanto que os heróis classe S, eles são... Não só classe S também, tem muitos heróis de níveis mais baixos que são egoístas também, né? Desde aqueles camisas regatas de nível C até outros heróis de nível A também, tá? Talvez os nível A sejam os heróis mais unidos, se parar pra pensar, tá?
Os que eu lembro assim, de aparecerem. Então é um tema recorrente. É um tema que foi mostrado dessa vez com maior ênfase. Um monstro salvando a galera do helicóptero, enquanto que o Metal Bat nem estava ligando para o helicóptero até determinado momento do capítulo. Só que o One Punch Man ele aborda esses temas, ele só joga assim, né? Ele não vai a fundo, ele não torna esse tema como o tema maior da obra, né? Vamos ver daqui para frente como é que vai ficar o ego dos heróis agora que a maioria deles perdeu para esses monstros, né? Eu creio que eu comentei já num vídeo, talvez esse arco tenha servido para o amadurecimento dos heróis classe S. O Saitama, a gente até o momento, né? Até o momento, a gente tem confiança que ele vai continuar derrotando os inimigos com um monstro só. Então, a obra não é sobre o Saitama. A gente tem que. Acho que muitos já começaram a perceber isso, mesmo que inconscientemente, né? A obra não é sobre o Saitama. O Saitama é o ponto final de um parágrafo. O parágrafo inteiro é sobre os outros heróis. E sobre os monstros também, como a gente está vendo aqui o Garou, tá? E aí eu fico muito curioso, não para essa luta do Saitama contra o Garou, eu fico curioso para como vai ser o próximo arco. Como serão as próximas ameaças. Se os heróis classe S já perderam, a maioria perdeu nesse arco, ou então derrotou os inimigos mais na baba já, nas últimas. A Tatsumaki usou todo o poder dela para derrotar aquela mulher telecinética gigante com um peitão gigante. Como é que vai ser daqui para frente? Será que o próximo arco vai ser inimigos mais fortes, mas os heróis classe S se unindo, lutando em equipe? Será que vai ser isso? E aí vai tornar eles mais fortes? Eu já comentei que eu recebi uma informaçãozinha, eu li em algum lugar uma informaçãozinha sobre novos personagens que vão aparecer depois desse arco, e aí talvez eles sejam mais fortes que os heróis classe S, e aí tendo heróis mais fortes a gente vai poder ter vilões mais fortes também, né? Então eu estou mais curioso pelo próximo arco do que por essa luta contra o Garou, tá? Eu sei que vai ser do caramba, mas o Saitama vai ganhar, né? Eu acho que isso a gente meio que sabe, tá? Mas mesmo assim eu vou me empolgar. Então vamos esperar. Eu vou fazer a leitura aqui dos próximos capítulos e lanço até amanhã, sábado, beleza? Valeu, gente. Se inscrevam no canal para ficarem por dentro dos próximos lançamentos. Deixem um like e aquela velha história. Se for mulher, um beijão. Se for homem, um abraço. Tchau, tchau.